Bom, eu vou passar aqui o conteúdo da última aula, que foi o amostrador de Gibbs com passos de metrópoles. Então, a gente já tinha feito o algoritmo de metropolizations, né, o amostrador de Gibbs e o algoritmo de Gibbs com passos de metrópoles. Eu vou fazer uma revisão breve do que foi esse algoritmo aqui, né, vou abrir aqui o quadro da aula passada. Então, o que seria o algoritmo de Gibbs com passos de metrópoles? O que é o amostrador de Gibbs? A gente mostra pontos a posteriori utilizando as distribuições condicionais completas. Então, o que acontece? O que é uma distribuição condicional completa de um θi? Seria a distribuição a posteriori considerando só aquele θi como sendo parâmetro e todos os outros θs, os x, tudo o resto é constante. Então, se eu olhar a cara do θi, eu vou tentar identificar alguma distribuição conhecida. Então, muitas vezes tem uma distribuição conhecida. Se tem uma distribuição conhecida, eu amostro o ponto direto dessa distribuição. Bom, mas o que acontece? Quando eu tenho muitos parâmetros, pode acontecer que alguns parâmetros eu tenha uma distribuição completa conhecida e outros sejam desconhecidos. Então, pode ser que para um θi eu caia numa distribuição conhecida, normal, gama, aí eu consigo gerar direto dessa distribuição. Em alguns casos não, em alguns casos eu não tenho, um θj, por exemplo, eu não tenho a distribuição conhecida. Então, o que eu faço? Aí eu teria que fazer o algoritmo de metrópoles para todo mundo, mesmo aquelas que poderiam ser conhecidas, não necessariamente. Então, uma alternativa seria as que são conhecidas, eu amostrar o ponto dela direto da própria distribuição conhecida, aquelas que são desconhecidas, eu amostro ela pelos 5 passos de metrópoles. Eu calculo aquela taxa de aceitação, calculo a posteriori do candidato contra o passo anterior, então a gente faz os 5 passos de metrópoles para aqueles parâmetros que não têm a distribuição condicional completa conhecida. Então esse vai ser o algoritmo de Gibbs com passos de metrópoles. Então a gente tinha feito um exemplo na aula passada da distribuição gama aqui. Então essa aqui é a distribuição gama, a gente desenvolveu a verossimilhança, considerou priores gama para o alfa e para o beta, considerou priores gama para o alfa e para o beta. Então tá aqui, a gente chegou nessa posteriori aqui. Então aqui eu tenho a distribuição a posteriori. Bom, e aí o que acontece? Quando eu vejo a condicional completa do beta, eu consigo identificar uma forma conhecida para ele. A gente isolou tudo que depende do beta, ó, tem beta elevado a n alfa aqui e beta elevado a c0 menos 1. Então fica beta elevado a n alfa mais c0 menos 1. E e elevado a menos beta tem aqui, somando com o xi, e tem aqui também com o d0. Então fica menos beta somatória de xi mais d0. Então, olhando a condicional completa do beta, a gente consegue observar que a distribuição beta, condicional completa do beta, vai ter a forma de uma distribuição gama A1B1, onde o A1 é N alfa mais C0 e o B1 é somatória de xi mais D0. Então, o que acontece? Como eu sei que é uma distribuição gama, eu posso mostrar o beta diretamente dessa distribuição gama. Agora, para o alfa, ele já não tem uma forma conhecida. Então, quando eu pego o que depende só de alfa, né? Então, tratando o beta como constante, a condicional completa do alfa tem essa forma proporcional aqui, da posteriori. E aí essa forma proporcional aqui, ela não tem uma distribuição conhecida. Então, é um pouco mais simples do que a posteriori dos dois, né, mas mesmo assim não tem uma forma conhecida. Então, o que a gente vai fazer? Para mostrar o alfa, a gente vai utilizar o passo de metrópoles. A gente vai amostrar o alfa, né, como se eu estivesse fazendo um algoritmo de metropolizations apenas para o alfa. Eu vou deixar o beta fixo. O beta eu acabei de simular ali anteriormente, né? Então, depois que eu simulo o beta daquela gama, a gente vai simular o alfa, vai atualizar o alfa, né, com o passo de metropolizations. Então eu vou considerar essa posteriori aqui para o alfa, essa condicional completa para o alfa, e a gente vai atualizar usando os passos de metropolization. Então quais são os passos de metropolizations? O passo 2 seria gerar um candidato para o alfa. Eu vou gerar o candidato para o alfa do mesmo jeito que a gente fez lá no algoritmo de metropolization, quando a gente fez os dois de uma vez, o alfa e o beta.
Então eu gero um alfa' de uma distribuição gama. É a mesma distribuição gama que eu tinha utilizado no algoritmo de Metrópolis Eixos. O alfa' vai ser uma gama cujo parâmetro é o alfa anterior ao quadrado sobre um V alfa, e o segundo parâmetro é o alfa anterior sobre V alfa. Então lembrando que dessa maneira eu vou gerar um alfa' de uma distribuição cuja esperança é o passo anterior e a variância é V alfa, onde eu posso controlar essa variância. Se ela estiver muito grande ou muito pequena, eu posso controlar ela de tal maneira que a cadeia ela tem uma distribuição estacionária e tem as propriedades que seriam necessárias da cadeia de Markov. Bom, então eu gero o alfa' dessa distribuição gama, e aí eu vou calcular a probabilidade de aceitação, que é bem parecida com o que a gente fez no algoritmo de Metrópolis Eixos. Então, passo 3, eu vou ter essa taxa aqui. Essa probabilidade de aceitação vai ser a posteriori do candidato contra a posteriori do passo anterior. Então, do alfa', a posteriori não, a condicional completa. A condicional completa do alfa' dividido pela condicional completa do alfa anterior. Então, percebam que agora o beta é sempre fixo, é o beta que eu acabei de atualizar. Então, ao contrário do algoritmo de Metrópolis Eixos completo, eu testava o alfa e o beta de uma vez, gerava candidato para os dois. Agora não. Como eu já sei gerar o beta de uma distribuição conhecida, eu gerei ele e deixo ele fixo. O que me interessa agora é só atualizar o alfa. Então, vou atualizar o alfa. Então, vai ser a razão das posteriores do candidato contra o passo anterior, vezes a densidade da distribuição proposta da gama, cuja a variável é o passo anterior e o parâmetro é o candidato. E aqui no denominador eu faço o contrário. Eu vou calcular a densidade da gama, considerando o candidato como sendo a variável e o passo anterior como sendo um parâmetro. Tá? Aquele fator de correção do algoritmo de Metrópolis Eixos, mas aqui eu faço só para o alfa. Né? Lá no algoritmo de Metrópolis Eixos completo, eu fiz para o alfa e para o beta. Então aqui fica só para o alfa. Então percebam que fica mais simples. Então vou gerar esse candidato, e aí o passo 4 e 5 continuam sendo iguais. O passo 4 e 5 eu vou ver se essa taxa. Eu vou gerar uma uniforme 0,1, passo 4, gero uma uniforme 0,1. Se essa taxa for maior que a uniforme 0,1, quer dizer que o candidato é bom. Então o alfa i vai receber o alfa'. Agora, se essa taxa for menor que o U que eu gerei, o alfa i vai continuar sendo o alfa i menos 1. Ele vai ficar no mesmo lugar. E assim continua. Então, assim a gente repete o algoritmo. Então, no algoritmo eu vou fazer um for de 1 até o número de iterações que eu quero, atualizo o beta pela distribuição gama e atualizo o alfa por esse passo de Metrópolis. Bom, então a gente vai fazer agora o algoritmo no R. Então, para fazer esse algoritmo aqui, eu vou considerar o algoritmo que a gente tinha feito na aula anterior, no algoritmo de Metrópolis Eixos, porque a gente vai mudar pouca coisa. Então, nesse algoritmo aqui eu tinha feito para o alfa e para o beta. Então, aqui eu vou fazer a modificação, o alfa vai continuar do mesmo jeito e o beta eu vou gerar da gama. Então, eu vou aproveitar boa parte desse algoritmo, porque ele tem a parte que é mais complexa computacionalmente, que é o passo de Metrópolis. Então, e aí na aula que a gente tinha feito do algoritmo de Metrópolis Eixos, eu tinha aberto um banco de dados, que é esse banco de dados Teresina.txt. A gente tinha analisado os dados de precipitação em Teresina. Então eu vou abrir aqui esse banco de dados, só vou ver aqui a pasta que ele está, vou mudar o diretório aqui do R. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver aqui onde é que eu coloquei esses dados. Acho que eu coloquei no Downloads mesmo. Eu mandei pelo Siga. Opa. Aqui. Então eu vou mudar o diretório, só para não ficar escrevendo o caminho da pasta, né? Pronto, eu mudei o diretório, agora eu vou ler os dados que estão nesse diretório. Vamos lá. Pronto, ler os dados. Eu tinha lido os dados de temperatura máxima e precipitação, mas só que na aula a gente trabalhou só com precipitação. Bom, então essa primeira parte aqui, declarar o número de iterações que eu vou rodar no MCMC,
Obviamente, vou continuar rodando para o alfa e beta, né? Então, eu fixei aqui 10.000 interações. Para o alfa e para o beta vão continuar sendo os mesmos. São 10.000, né? O que vai mudar é só a maneira de atualizar, mas eu vou ter que guardar 10.000 alfas e 10.000 betas do mesmo jeito. E do mesmo jeito eu tenho que dar chutes iniciais, então eu vou compilar essa parte do alfa e beta, essa parte do chute inicial também serão os mesmos. Os parâmetros da priori também vou colocar os mesmos, A0, B0, A1, B1. Então, coloquei priores aqui, o 0.01 bem pequenos, os dois parâmetros, de tal maneira que eu tenho uma priori vaga com uma variância grande. E aí agora o que vai mudar aqui, a primeira coisa que vai mudar vai ser a log post, a log posteriori que eu uso lá para calcular a taxa do passo de metrópolis. Então, na aula anterior eu tinha feito a log post para o alfa e para o beta. Então aqui eu não preciso colocar a parte do beta, eu vou colocar só a parte do tudo que tem alfa, porque a parte do beta, o beta é constante. Então eu vou dar uma olhada aqui na posteriori que a gente fez aqui na aula. Vou voltar aqui na posteriori. Cadê a posteriori do alfa? Essa aqui, tá? O condicional completa do alfa. Então no lugar da log posterior eu vou colocar o log da distribuição condicional completa. Então no caso aqui eu tenho o log dessa parte aqui vai ser menos n log do gama de alfa. Então vai ficar aqui, ó, menos n log do gama de alfa, essa parte permanece. A outra parte aqui, aqui tinha o quê? Aqui tinha n alfa log de beta, essa parte continua também, que o n alfa log de beta é isso aqui, é n beta vezes n vezes alfa, né? Então fica n alfa, quando eu tiro o log só desse pedacinho aqui, né, fica n alfa vezes log de beta, então essa parte continua. Essa parte aqui continua também, alfa somatória do log de xi. Tá vendo? Somatória de produtório de xi elevado a alfa. Quando eu tiro o logaritmo, fica alfa somatória do log de xi. E esse e elevado a menos b0 também continua, porque está elevado a alfa, né? Então esse e elevado a menos b0, ó, quando eu tiro o log, fica menos b0 alfa. Então essa parte aqui continua. O que não vai ter é esse beta somatória de xi. Isso aqui não vai ter. Então, para terminar aqui, a única coisa que ficou é alfa elevado a 0 menos 1. Fica alfa. Cadê o alfa? Aqui, né? A 0 menos 1 log de alfa. Então eu vou tirar. Então tudo que depende do beta eu não preciso mais. Essa parte eu não preciso. E eu também não preciso da parte das priores do beta, que são esses dois aqui. Pronto, então eu vou ter. Então a nossa log condicional completa vai ser dessa forma aqui. Eu deixei tudo que depende do alfa, né? Que depende só do alfa. Bom, e aqui é a variância das distribuições propostas, é o V-alfa e o V-beta. Então, no algoritmo de Gibbs com passos de metrópolis, eu não tenho V-beta, eu só vou calibrar a variância da proposta do alfa. Então, eu vou tirar essa parte, porque o beta eu não vou mostrar mais pelo passo de metrópolis, eu vou mostrar pela distribuição condicional completa. E aqui eu vou fazer o for do MCMC. Então, a partir dessa linha aqui, eu vou fazer um for do MCMC. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo beta, que é o mais fácil de gerar, que é pela condicional completa. Então eu vou gerar o beta pela distribuição condicional completa. Então eu vou colocar aqui, então o beta vai ser, voltando aqui, né, o beta, como é que eu mostro o beta? O beta vai ser uma gama com parâmetro n vezes alfa mais C0, e o segundo parâmetro da gama é somatória de x mais d0. Então, no caso C0 e D0, que são os parâmetros da priori do beta, aqui no algoritmo eu chamei de A1 e B1. Chamei de A1 e B1 aqui. Então vai ser A1 e B1, no caso, na linguagem do algoritmo. Bom, então vamos atualizar o beta. Então, vou colocar aqui, eu tinha dado no chute inicial, beta MC1. Agora eu vou colocar o beta MC
beta MCI, eu vou gerar da gama, R gama. Então, o primeiro parâmetro, eu vou gerar um ponto da gama, cujo primeiro parâmetro é N alfa mais C0, então vai ser N vezes, deixa eu ver se eu declarei o N aqui no algoritmo, porque às vezes a gente coloca o banco de dados, mas não declara o N. Eu declarei o N só dentro da função aqui, ó. Então eu vou precisar declarar o N fora da função também para ele ler aqui no algoritmo. Então eu vou colocar aqui. Então os dados que a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com os dados de precipitação, PREC. Então eu vou declarar, depois do PREC, né, eu vou colocar N é igual a lente do PREC. Então declarei o N e agora agora eu posso usar o N aqui dentro, né? Porque senão o N não estava escrito aqui, ele ia dar um erro, não ia achar o N. Então vai ser N vezes alfa, ó, N vezes alfa. Então o que é o alfa? É o alfa do passo anterior. Então o alfa eu não atualizei ainda, então eu tenho que colocar o alfa MC do passo anterior, do I-1. Alfa, N alfa mais C0, que é o primeiro parâmetro da priori do beta, que aqui no algoritmo eu chamei de A1, mais A1. E o segundo parâmetro vai ser o quê? Vai ser a soma de x mais D0. Então, no caso, a soma de x vai ser o quê? O x eu chamei de PREC, a soma de PREC mais o segundo parâmetro da priori do beta, que eu chamei aqui de B1. B1, pronto. Bom, então é só isso a amostragem do beta? É só isso. Então percebam que agora ficou bem mais simples, né? Quando eu faço o passo de metrópolis, eu tenho que gerar tudo isso aqui. Agora, quando eu tenho o Gibbs, é uma linha só, eu resolvo. Se eu tenho funcional completa conhecida, nessa linha aqui já resolvi meu problema de atualizar o beta. Então, atualizei o beta, agora a gente vai atualizar o alfa. Então, eu vou aproveitar o algoritmo que a gente tinha feito na aula passada, do Metropolisation, que a gente atualizava só o alfa e beta, mas agora eu vou usar ele só para o alfa. Então, o que eu vou fazer? Tudo que tinha o beta aqui, eu vou tirar. Então, não preciso gerar mais um candidato para o beta. O beta já está atualizado. Ele já está atualizado ali na linha de cima. Então, eu vou tirar aqui, eu vou gerar um alfa linha da gama, cujo parâmetro, né, o alfa MC anterior ao quadrado sobre V alfa, o segundo parâmetro, o alfa MC anterior sobre V alfa. E agora a gente vai calcular aquela taxa de aceitação. Bom, então o que a gente fazia para calcular aquela taxa de aceitação? Então, voltando aqui, ó, a gente calculava a posteriori do candidato dividido pela posteriori do passo anterior. Bom, lembrando que eu falei nas aulas anteriores, quando eu faço a razão das posteriores, se eu calcular a primeira posterior e depois a outra, pode dar alguma instabilidade numérica no R. Não uma instabilidade numérica, mas um limite, né? Ultrapassar o limite numérico do R. Às vezes cai, por exemplo, e elevado a menos 500. Então o R entende isso como sendo zero. Aí de baixo também, uma coisa muito pequena que o R entende zero, fica 0 sobre 0, ele não dá nenhum resultado, dá NA. Então o que acontece? Para resolver esse problema, em vez de escrever no R a razão das posteriores, eu faço a exponencial da diferença das log posteriores. Por isso que aqui no algoritmo eu coloquei a log da posteriori. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a exponencial da log da posteriori no candidato contra a log da posteriori no passo anterior. Então, no algoritmo anterior eu tinha atualizado o alfa e o beta, mas só que agora o beta eu tenho que tratar ele como sendo fixo. A única coisa que eu tenho que variar de uma posteriori para outra é o alfa. Então, na de cima vai ser o alfa linha, vai ser o candidato, contra o alfa anterior. O beta vai ser constante, que é exatamente esse beta que eu vou atualizar. Já está atualizado, né? Vai ser esse beta que já está atualizado. Então, vou pegar aqui na função logPost, eu vou, tanto de um quanto do outro, vai ser o mesmo beta que é o beta i, é o beta que já está atualizado.
E aí depois a gente calcula, para terminar essa taxa, essa razão das densidades aqui. Essa parte aqui que a gente calcula exatamente nessa linha de baixo aqui. E aí só tem para o alfa, essa parte do beta aqui nem tem. Então essa parte do beta aqui não precisa mais. Não calculei a taxa. Bom, o próximo passo é gerar um ponto de um uniforme 0,1 e fazer a pergunta, né? Essa taxa aqui é maior ou menor do que esse U que eu gerei? Então, se a taxa for maior, o alfa MCI vai ser o alfa linha. Eu vou atualizar o alfa MCI pelo alfa linha. O beta não precisa mais, então eu posso apagar essa linha. O beta já está atualizado pela condicional completa gama. E caso contrário, né, se o U for maior que a taxa, o alfa MC continua no mesmo lugar. O alfa MC continua o alfa MCI menos 1. E o beta não preciso mais. Pronto, então aqui eu terminei o algoritmo. Então, quando eu terminar o algoritmo, o diagnóstico é exatamente o mesmo, verificar, né? Tirar o efeito do chute inicial, esses outros detalhes, né? Vai ser exatamente igual o passo anterior. Então vai ser exatamente igual ao passo anterior. Então eu vou rodar aqui para vocês o algoritmo. Então vamos ver aqui onde é que está aqui o algoritmo. Ó. Então deixa eu ver aqui onde é que eu vou atualizar o algoritmo. Bom, então eu coloquei aqui até CA0, A0, B1, A1 e B1, eu compilei até aqui. Eu vou compilar o N, que eu ainda não tinha compilado. N. Deixa eu ver se eu compilei o N direitinho. Então esse vai ser o N, eu tenho 865 observações, FREC. São os dados de precipitação, vou até fazer um histograma aqui dessa precipitação. Pronto, está aqui os dados de precipitação. Então, eu vou modelar esses dados com uma distribuição gama. Possivelmente vai ser uma distribuição gama com um alfa bem pequeno, porque um alfa grande ela vai para uma distribuição simétrica, né, converte para normal. Então, vamos rodar aqui a função log post. Então, vai ser essa nova log post. Então, vamos rodar ela. A função log post, acho que não deu nenhum erro aqui. Vou ver alfa. E aí eu vou rodar o algoritmo. Vou rodar o algoritmo. Ele rodou, não deu nenhum problema. Agora vamos ver para onde que foi esse alfa e esse beta. Então vou mandar ele plotar aqui o alfa e o beta. O alfa e o beta. Tá aqui o alfa, então deu chute inicial no 1. Ó. Tá vendo que ele caiu? Ó, caiu rapidamente o alfa e o beta. E o beta aqui eu dei um chute inicial muito ruim para o beta, porque olha só, ele estava no 1, ó, na verdade o beta verdadeiro é um valor bem mais próximo de 0, 0.0 alguma coisa. Bom, então para a gente conseguir visualizar melhor e tirar esse efeito do chute inicial, a gente vai tirar as primeiras observações. Então, eu vou tirar as 1000 primeiras, como eu rodei bastante, 10.000, eu vou tirar as 1000 aqui, só para ter uma margem de segurança, para ter certeza que eu tirei todo o efeito do chute inicial. Então, alfa, beta, plot. Vou fazer o plot agora sem o chute inicial, ó, do alfa e do beta. Então a gente consegue ver que o alfa ficou em torno de 0.65, aquilo que eu tinha falado, né? A distribuição dos dados é bem assimétrica, né? Então o alfa ia ser bem pequeno, menor que 1, né? Assim, bem. E o beta também dá um valor pequeno, 0.022. Então esse seria a cadeia, né, das 9.000 observações, tirando o efeito do chute inicial. E outra coisa que a gente vai fazer aqui é pegar uma a cada 100, para tirar o efeito de correlação entre observações sucessivas. Né? Então, como eu falei, isso aqui, o MC tem a parte do MC da Markov Chain, cadeia de Markov. Então, uma cadeia de Markov tem muita dependência do anterior. Então, o que acontece? Para tirar o efeito dos anteriores,
eu vou pegar uma a cada 100, supondo que a cada 100 é aproximadamente independente. Então eu vou pegar aqui, eu coloquei aqui no algoritmo a cada 50. Na aula passada eu fiz a cada 50, eu vou deixar a cada 50 mesmo, pegar uma a cada 50, que eu acho que praticamente não tem dependência de um ponto para o 50 anterior. Então eu vou ter o alfa MC e o beta MC da sequência. Eu vou ter o alfa beta. Então vou fazer aqui, ó, esse aqui é o gráfico do alfa e do beta, já um a cada 50. E agora eu vou fazer o estimador pontual. O estimador pontual, que seria a média ou a mediana, posso usar qualquer um dos dois, desses do alfa e do beta. Já tirado, né, um a cada 50. Então o alfa chapéu, né? Então pela média e pela mediana são bem parecidos. O alfa chapéu 0.6642 e a mediana 0.644. Então geralmente nesse caso, né, a distribuição do alfa e do beta são muito quase simétricas, né? Então dá um intervalo, a média e a mediana dão quase a mesma coisa. Então lembrando que eu estou dizendo que o que é simétrico é a distribuição do alfa e do beta, não é a distribuição dos dados, né? Então, a distribuição do alfa e dos parâmetros, da posterior dos parâmetros, que é simétrica. E do beta, 0.020. Então, esse é o estimador pontual. Agora eu vou fazer o estimador intervalar. O estimador intervalar a gente faz utilizando aquele pacote, o HD interval. Ele vai pegar o intervalo com maior densidade a posteriori. Então ele vai fazer o histograma dos alfa MC e dos beta MC e vai ver um intervalo que tenha a maior densidade, um intervalo de 95% que tenha a maior densidade. Então eu vou habilitar aqui, vou dar um library aqui do pacote HD interval. Então ele carregou o pacote. E aí se eu tenho uma amostra de pontos gerados pelo MCMC, o alfa MC, por exemplo, alfa MCC, que é pontos gerados da posteriori, como é que eu calculo o intervalo? Como é que o pacote calcula o intervalo HDI? Então eu tenho que chamar a função HDI e eu coloco aqui qual é o vetor que eu quero que ele faça o intervalo com maior densidade. E aqui eu coloco a confiança que eu quero. Então aqui eu posso, lembrando lá da aula, quando eu apresentei esse pacote, né, eu posso alterar a confiança que eu quiser. Quero um intervalo de 90%, só colocar 0.9 aqui. Então eu posso mudar aqui do jeito que eu quiser. E aí eu então vou calcular o intervalo, tanto do alfa quanto do beta. Então do alfa e do beta. Então esse aqui é o intervalo de 95% de credibilidade para o alfa. E esse aqui é o intervalo para o beta. Então eu tenho a estimativa intervalar para o alfa e para o beta. Bom, então é isso. Então vocês podem perceber que o algoritmo acabou ficando bem mais simples, né? Então tudo que eu conseguir, se eu tenho um vetor maior de parâmetros, tudo que eu conseguir amostrar, utilizar o amostrador de Gibbs, ou seja, ter uma distribuição condicional completa conhecida, eu resolvo numa linha. Então resolvi aqui o beta, eu resolvi em uma linha só gerando pontos dessa distribuição gama. Então, em vez de colocar os dois aqui para atualizar pelos passos de metrópolis, o que der para fazer pela condicional completa, a gente faz aqui, vai ser bem mais simples, né? E aí aquilo que não der para fazer, eu vou utilizar o passo de metrópolis. Mas aí até o passo de metrópolis fica menor, né? Então eu tenho menos coisa para atualizar, até a função a log posteriori só daquele alfa fica menor do que a log posteriori toda, então fica até uma função mais simples, né? Acaba até tendo menos risco de dar erro no programa, ou do programa travar, né? Muito comum acontecer alguns desses problemas no MCMC, então fica bem mais bem menos provável que aconteça essas dificuldades computacionais, né? Assim, é muito comum o programa grande a gente cometer um errinho numa linha, num índice e não rodar. Então esse algoritmo aqui ele ajuda muito, né? Então o que der para fazer com condicional completa conhecida a gente faz.
Bom, então é isso. Aí só lembrando aqui que teve um grupo aqui que pegou uma questão da distribuição beta e aí vai fazer esse algoritmo aqui de Gibbs com passos de metrópoles. Então, no caso desse grupo, não tem distribuição condicional completa conhecida nem para o alfa nem para o beta. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão gerar um alfa utilizando esse passo de metrópoles e aí vão utilizar um outro passo de metrópoles para gerar o beta. Então, vocês vão fazer separadamente, uma para o alfa e uma para o beta. Né? Faz essa para o alfa, considerando o beta conhecido, e depois vão fazer um outro embaixo, logo embaixo, né, dentro do for ainda, vão fazer um outro script, o contrário. Vão atualizar o beta considerando o alfa conhecido. Então, quando eu pedi lá na questão para vocês mostrarem os parâmetros alfa e beta da distribuição beta com Gibbs por passos de metrópoles, nesse caso, nenhum dos dois vai ter a forma conhecida. Vai usar um algoritmo desse aqui, né, para o alfa, um scriptzinho desse para o alfa e outro para o beta. Bom, então é isso. Então, vou encerrar a gravação.